Olá, grande abraço para você que se liga comigo aqui no Esporte Total da TV Alagoas. Estamos começando o programa de hoje parabenizando o Penedense, isso mesmo, grande Penedense, em uma das equipes aí de futebol mais antigas do país. Esporte Clube Penedense completa nesta segunda-feira aí 113 anos de história, em meio a um momento muito esperançoso aí para a equipe ribeirinha. Parabéns aí a equipe do Penedense. O Penedense aí realmente 113 anos de história. O secretário municipal de esportes de Penedo, Juca Vasconcelos, falou sobre a passagem da data e toda essa movimentação aí do time ribeirinho. Realmente um dos times mais antigo do país, mais antigo do estado de Alagoas, o Penedense, que tem aí o estádio Alfredo Lee, que deu o nome aí ao estádio do Penedense na cidade de Penedo. Parabéns aí ao Penedense. Vamos falar agora também do tricolor de Palmeira dos Índios, o CSE Sub-20. Já está em São Paulo, São Caetano do Sul. Os preparativos já começaram aí para encarar a equipe do São Paulo, quarta-feira, às 19 horas, com transmissão exclusiva aqui do Estadão Alagoas, tá certo? Então, próxima quarta-feira já tem transmissão exclusiva com a gente aqui, toda a comissão, toda a galera vai estar fazendo parte aí desse grande evento. Então será quarta-feira, a copinha que já começou. O Aliança do estado de Alagoas empatou com a equipe do Atlético Mineiro. CRB joga também amanhã, nesta terça-feira. E o CSE Sub-20 encara a equipe do São Paulo. Vamos trazer para você detalhes desse grande jogo. A estreia do tricolor de Palmeira dos Índios está marcada para o dia 5 de janeiro contra o São Paulo às 19 horas e 30 minutos, com transmissão exclusiva do Estadão Alagoas, também programa Esporte Total, tendo como seu adversário a equipe do São Paulo e também o São Caetano. No dia 8, o último jogo da primeira fase será contra o Desportivo, dia 11. Todos os jogos acontecem no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Tá aí para você todas as informações do Sub-20 do CSE, do tricolor de Palmeira dos Índios, que estreia na quarta-feira, como foi passado para você. Já sobre o profissional, continua em fase preparatória para o início da competição também no final de semana. Já começa a Copa Alagoas no final de semana. Vamos trazendo para você aí mais detalhes dos preparativos. O CSE que está montando aí a sua equipe, está na fase preparatória para o início da Copa Alagoas. Visando a temporada 2022, a diretoria do CSE já divulgou os novos modelos da camisa que o time vai usar no próximo ano. Foi divulgado o modelo tradicional listrado e o modelo branco com detalhes verde e vermelho. As camisas foram produzidas pela empresa Robrac, da cidade de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. Cada camisa custa R$ 110 e já podem ser adquiridas no estádio Juca Sampaio ou através do telefone 082-99642-3224. São essas e outras as informações do CSE, do tricolor de Palmeira dos Índios. Vamos trazer agora as informações também do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Informações de bastidores que apuramos agora há pouco, que o lateral direito Cedric do Vitória está em Maceió, mas não foi oficializado aí pelo CSA porque a documentação do atleta ainda não chegou. É uma contratação encaminhada, bem encaminhada, até confirmada pela diretoria. Mas esses detalhes ainda precisam ser definidos. Outras informações também, quem se apresentou hoje foi o goleiro Gabriel e também o Pedro Caracossi. São essas as informações, além dos laterais Diego Renan, Hernandes e Lucas Marques, zagueiros. O Marcel, Douglas e Denilson, os volantes Giovanni, Giva Santos, Gabriel Tonini, Zé do Carmo e Bruno Paulista. Esses foram os que se apresentaram hoje, nessa segunda-feira, e as informações chegando para você com mais detalhes aqui do Esporte Total. Também os meias Gabriel, Didira, Ian Rolim, os atacantes Cleiton, o Wallace, Bruno Mota, Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto, também o Dalberto, Lucas Barcelos e Marco Túlio. São essas as informações do CSA, o Azulão do Mutange. Mais detalhe com ele, o F5, Emerson Júnior, direto da capital alagoana. Informações do CSA. Aproveita, dá o like nesse vídeo, compartilha e faça a sua inscrição aqui no canal. Aliás, eu quero agradecer a audiência,
rádio, na televisão, na rede social, no Instagram e aqui no YouTube, menos de um mês no canal, já estamos praticamente com 4.000 inscritos sem tráfego pago. Mas olha, falar do argentino Jota Gomes, a negociação hoje deu uma avançada, o CSA caminha para que na próxima semana faça uma grande divulgação anunciando o retorno desse jogador. A gente já passava nesse acompanhamento na emissora de rádio, na televisão, do que vinha acontecendo, e hoje houve finalmente o contato do presidente do Argentino Júnior com o presidente do CSA e caminharam para a negociação. O jogador vem por empréstimo de 1 ano, será toda a temporada de 2022, com opção de compra para o time do CSA. E aí tem uma condicionante, o CSA será obrigado a comprar o jogador caso consiga o acesso no final do ano, retornando à Série A do Campeonato Nacional. E aí teria que fazer um contrato de 3 anos com o jogador, mas essa história a gente conta um pouco mais para frente. O CSA, além do Jonathan Gomes, e deve oficializar lá para terça, quarta-feira, essa contratação, é o tempo que o CSA vai primeiro oficializar a proposta, a confecção do contrato e a liberação do termo de empréstimo, então deve levar aí 2, 3, 4 dias, e o CSA ainda caminha para que possa, em outras 2 situações, já nos próximos dias, no início da próxima semana, confirmar a renovação do Lucão e ainda um camisa 9, um centroavante, jogador muito experiente, e é uma negociação que vem sendo tratada, essa com o departamento de futebol, e especialmente com o técnico Moza. Então, o CSA caminha aí para as últimas 3 contratações do argentino, renovação do Lucão e mais um centroavante. Muito bem, tá aí para você o F5 trazendo todas as informações, deixando você também bem atualizado aqui no Esporte Total. Vamos agora mudar de lado, vamos para o vermelho e branco do Clube de Regatas Brasil, o CRB. A gente já trazendo também mais detalhes, mais informações, lembrando que o Carlos Jatobá se despede do Clube de Regatas Brasil, sentindo que prevalece aí a gratidão. Ele faz essa despedida no seu Twitter, tweetando o Carlos Jatobá. Também o Clube de Regatas Brasil não desiste ainda de Pablo Diego e negocia com o novo centroavante. Mais informações aí do Clube de Regatas Brasil. O CRB aposta na base de 2021, monta zaga experiente e tenta também aí ajustar a linha de frente. O Clube de Regatas Brasil que está se preparando também para a Copa Alagoas, para a Copa do Nordeste e aí também para o Campeonato Alagoano. Tudo isso já começa agora no mês de janeiro, muita coisa acontecendo. O CRB está buscando reforços para 2022. Já anunciou contratações e confirmou interesse em outros jogadores. No vídeo de hoje vou fazer aqui um compilado das contratações do CRB para 2022. Mas antes faz o seguinte, se não é inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo todos os dias. Dezembro tá com 3 vídeos por dia, então te inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan, eu vou falar um pouquinho dos reforços do CRB para 2022. Bom, o CRB já anunciou, né, tinha anunciado 3 contratações, agora já anunciou a 4ª, né, anunciou o retorno do Rafael Longini, cara que sofreu com lesão, foi pro Operário, não jogou muito, jogou 14 jogos na Série B, é uma aposta, após lesão, não dá pra saber até onde esse cara vai, mas é um cara que tem talento, acho que pode ser um bom nome sim pra Série B. Anunciou outro retorno que é do Wellington Carvalho, que tá voltando, jogador no Coritiba, jogou no Coritiba na última temporada, bom zagueiro para nível de Série B do Brasileiro, e anunciou Raul Prata. Raul Prata eu não gostei, né? Eu acho que o CRB é um time que deve tentar o acesso na próxima temporada. Eu não acho que o Raul Prata seja jogador para acesso, né? O jogador pode ser é uma opção, né? Vai ser uma reserva, mas mesmo assim eu não acho que seria que é um bom nome para o CRB. Eu buscaria outro perfil de lateral direito que no Raul Prata. Eu acho que o Raul Prata, para quem vai tentar não cair, é um bom nome. Para quem vai tentar subir, eu não acho um bom nome, não. E acabou de anunciar mais um reforço, que é o Richard, jogador da base do Internacional, jogou na Ponte Preta, a última Série B, cara que passou por muito empréstimo no tempo que esteve no Inter, foi muito bem em alguns momentos em Portugal, mas não conseguiu se firmar tanto a ponto de ser negociado. Um jogador que foi de seleção brasileira sub-17, sub-20, é um meio atacante, é um bom jogador promissor, está assinando até 2023, pode ser uma boa surpresa pro CRB na próxima temporada. Pode ser um jogador que pode se destacar e até uma futura venda. É interessante, gostei da contratação. E o presidente confirmou outros 3 jogadores que ele interessa ao clube, mas que se vão fechar outros 500, né? Já tinha confirmado o Richard, fechou, e tem outros 3 nomes que ele confirmou. O Elton, jogador do Cuiabá, 9 gols na última Série A do Brasileiro, bom jogador, 36 anos de idade,
É um jogador que tem muito mercado na Série A e na Série B. Na Série A para os times que estão subindo, principalmente. Na Série B para todos os times. Eu acho que é um cara com nível para ser titular na Série B de qualquer time que vai jogar a competição na próxima temporada. Tá aí para você os detalhes do futebol de Alagoas. A Asa também que está na sua fase preparatória. O CSE, o Murici, Cururipe, todas essas equipes tá aí participando da preparação para a Copa Alagoas, que já inicia agora dia 9 de janeiro. Vamos agora para o cenário nacional aqui no Esporte Total da TVE Alagoas. Vamos falar agora do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está na mira aí do Jorge Jesus, está sem técnico, o Cuca saiu e o Jorge Jesus está na mira do Atlético Mineiro. O Galo segue sem urgência para acertar com o novo comandante, enquanto precisa resolver outras questões de mercado, com sondagens e postagens chegando para jogadores valorizados. A semana do Atlético Mineiro será de definições, mas não necessariamente com a confirmação do novo comandante técnico, que substituirá aí o Cuca para 2022. Jorge Jesus segue como novo nome de ataque da diretoria. A reunião nesta segunda-feira carece de confirmação, entretanto o Galo não jogou a toalha para tentar convencer o português a voltar ao Brasil. E aí as declarações do próprio Jorge Jesus, que disse que só voltava ao Brasil se for para a seleção brasileira ou para o Flamengo. O Flamengo já jogou a toalha, não está mais aceitando aí o Jorge Jesus, já que contratou aí o Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Flamengo também, mas vamos trazer aí mais detalhes, informações para você do Atlético Mineiro, o caso Jorge Jesus. Bora fechar o vídeo para falar agora sobre Jorge Jesus. Muita gente querendo saber se o JJ vai ou não fechar com o Galo. Também consegui contato com essa mesma pessoa que trabalha no escritório do Juliano Bertolucci. O Bertolucci trabalha também para o Bruno Macedo, que é o empresário português do Jorge Jesus. E essa pessoa me deu algumas informações importantes sobre as conversas entre Atlético Mineiro e Jorge Jesus. Primeiro, antes das informações, uma frase. Abre aspas. A chance é grande de fechar com o Galo. As conversas estão bem quentes. Fecha aspas. Os números é que assustam um pouquinho. A primeira pedida do JJ foi de 6 milhões de euros brutos, para ele e para toda a comissão técnica. Esse valor é por temporada, 6 milhões de euros, equivale a mais ou menos 38 milhões de reais, ou 3 milhões de reais por mês. É quanto o Atlético gastaria com o JJ e sua comissão técnica valor bruto. Então os impostos todos ficariam sob responsabilidade, os descontos em relação aos impostos seriam abatidos em relação ao valor final para o JJ e companhia. Vale lembrar que em 2020 o Atlético Mineiro desembolsava 2 milhões e 200 mil com o Sampaoli e mais 800 mil com a comissão técnica. Ou seja, se o Galo aceitar as condições pedidas pelo Jorge Jesus, vai estar pagando cifras parecidas às que pagava na temporada de 2020. A grande verdade ou a grande diferença é que hoje o Galo tem uma condição financeira muito melhor do que a anterior. Em 2020 o Atlético não tinha essa capacidade financeira e precisava fazer um enorme esforço. Cuca bem mais barato do que Sampaoli e do que Jorge Jesus. Ainda não dá para dizer que o martelo foi batido, porque o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães, que são os grandes apoiadores do clube, os caras do dinheiro, ainda vão se encontrar virtualmente com o Jorge Jesus. Existe a possibilidade desse encontro acontecer nessa quinta-feira, por conta das festas, da dificuldade de viagem, todo mundo em trânsito. Ela ainda não aconteceu. Não dá para descartar que ainda aconteça nas próximas horas, mas eles estão tentando chegar a um denominador comum em relação às agendas do JJ, do Ricardo Guimarães e do Rubens Menin, para tentar fechar um acordo financeiro. Tempo de contrato, multa, salário, prêmios, tudo isso precisa ainda ser debatido, mas existe o interesse das duas partes. O Atlético coloca o Jorge Jesus como grande prioridade e o Jorge Jesus quer trabalhar no Atlético Mineiro, entende que o projeto é dos mais interessantes. Então, diante desse aceno dos dois lados, é bem possível que o acordo seja firmado muito em breve. Essas são as informações do Jorge Nicola, trazendo para você os detalhes aqui no programa Esporte Total da TV Alagoas. E agora vamos mudar o foco, vamos para o Cruzeiro. Fábio no Cruzeiro, isso mesmo. No dia 12 de novembro o Cruzeiro anunciou mais uma renovação de contrato com o goleiro Fábio, mas em breve o goleiro terá de negociar novamente com a direção cruzeirense. Depois do acordo feito no mês passado, 90% aí das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro foram vendidas para Ronaldo. O ex-atacante estipulou um teto para a folha salarial e terá de fazer aí cortes e reajustes para atingir o valor estipulado. O que não é uma novidade para Fábio,
que já passou por essa situação após o rebaixamento da Raposa. Mais uma vez o Jorge Nicola trazendo pra gente as informações da Raposa. Bora falar agora sobre o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, que está vivendo um problema, ou se tornou um problema para a nova diretoria do Cruzeiro. Você sabe que o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, a partir dia 2 desse domingo, toma posse, vai acontecer o anúncio, a missa tradicional lá no Cruzeiro e tudo mais. Só que o Ronaldo já está tomando uma série de medidas. A primeira delas foi dispensar muita gente. Técnico, auxiliar, comissão, diretores, médicos, enfim, uma debandada geral. Tudo para equacionar, para baixar os custos do Cruzeiro. E até reforços contratados pelo Alexandre Matos já foram dispensados. Casos, por exemplo, do Sidney e também do Pará. Outros não devem ficar. Por exemplo, só para citar um caso, o zagueiro Maicon, ex-São Paulo, foi contratado pelo Alexandre Matos, só que a questão financeira é muito alta, tal que tudo indica ele vai embora. Mas queria falar a respeito do goleiro Fábio, que é o grande ídolo do torcedor do Cruzeiro, cara com enorme identificação, muito tempo de casa, e havia renovado seu contrato até o fim dessa temporada. Só que o Ronaldo Fenômeno e seus pares pensam sobre a possibilidade de anular essa renovação e abrirem mão do Fábio. Por quê? Hoje o Cruzeiro deve cerca de 10 milhões de reais ao Fábio. Por conta de salários atrasados, luvas não pagas. Teve também, desde que o Cruzeiro caiu para a Série B, uma redução nos vencimentos do Fábio. Ele ganhava 650 mil reais por mês, passou a ganhar 150 mil. Mas parte dessa diferença ficou de ser paga a partir do momento em que o Cruzeiro voltar para a Série A. Isso ajuda a explicar os 10 milhões de reais de dívidas. Se o Ronaldo Fenômeno mantiver o Fábio para essa temporada de 22, o Fábio passa a ser, com todas as suas dívidas, um problema para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol. Se o Cruzeiro abre mão do Fábio, o Fábio se junta a todo mundo que anda processando o Cruzeiro ou que cobra dívidas do Cruzeiro, e o Fábio vai receber essa grana em longas prestações, sabe-se lá quando. Então, além da questão esportiva, tem essa questão financeira na decisão sobre o Fábio, que com 650 mil reais por mês de salário, está completamente fora da realidade da Raposa. E você, renovaria com o Fábio? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Essas são as informações do Nicolas, informações aí do Fábio, grande goleirão da equipe do Cruzeiro. E agora vamos para São Paulo falar do Tricolor Paulista. Isso mesmo, o São Paulo que está na mira aí do Alexandre Pato, que foi oferecido ao São Paulo. O atacante Alexandre Pato, de 32 anos, está sem clube desde sexta-feira, dia 31. O contrato do jogador com o Orlando City dos Estados Unidos acabou no último dia de 2021. E ainda há a possibilidade de haver acerto entre o atacante e o clube norte-americano. Mais informações do Tricolor Paulista, mais precisamente de Alexandre Pato. Falando sobre Alexandre Pato, atacante que quer jogar no São Paulo. Ele está livre do contrato com o Orlando City, o contrato terminou no dia 31 de dezembro e antes mesmo do término, através do seu empresário Júnior Pedroso, o Pato fez chegar aos ouvidos do São Paulo a vontade dele de atuar no Tricolor. O Pato estava disposto, inclusive, a assinar um contrato dos mais baixos da carreira dele. Bem diferente, por exemplo, das duas últimas passagens do Pato no São Paulo, quando ele teve vencimentos próximos de 1 milhão de reais. O fato de o Pato, na segunda passagem, ter deixado o clube sem cobrar absolutamente nada do contrato restante, bem diferente, por exemplo, do Daniel Alves, que começa a embolsar a partir de agora 25 milhões de reais, a saída do Pato dessa forma, ela causou uma boa impressão com torcedores do São Paulo. Mas entre os dirigentes que receberam essa oferta, houve uma reunião, uma discussão, e aí, contratamos ou não contratamos o Pato? E por maioria optou-se por descartar Alexandre Pato no São Paulo. Então o Pato queria muito jogar no Tricolor, mas não houve adesão, não houve a intenção do clube em fechar com ele. O Pato também foi oferecido ao Internacional, mesma situação, o Inter avaliou e considerou que não vale a pena. O Pato não estava muito disposto a jogar em outros clubes brasileiros, ele procurou esses dois, são os dois com os quais ele tem mais identificação. Então, nesse momento, a maior tendência é de que ele acabe fechando a renovação do contrato no Orlando City. As partes já estão discutindo, até conversei com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, ele confirmou as tratativas. O Pato, que ganhava 120 mil reais por mês nos últimos meses do contrato com o Orlando City, vai tentar um reajuste para permanecer por lá. Você gostaria do Pato no seu time do coração? Essas são as informações do Alexandre Pato no Tricolor Paulista, isso mesmo. Vamos agora mudar o foco falando de Corinthians, falando também do Cavani, isso mesmo, Cavani que está aí, o sonho do Corinthians, Cavani continuará no Manchester, já foi definido aí e insiste o técnico, a gente traz mais detalhes aí, o sonho do Corinthians por Cavani
fica pela metade. Não vem, realmente já foi definido. O Manchester que jogou ontem, né? O Cavani fez gol e permanecerá aí na equipe do Manchester. Mais informações para você com Jorge Nicola. Bom, bora falar a respeito de Cavani e Corinthians. Muito torcedor corintiano se empolgou, se entusiasmou com a possibilidade de Uruguai virar reforço. E eu venho dizendo aqui que não confio nessa história, que acho uma negociação das mais difíceis. Mas, de qualquer maneira, está uma atualização importante para essa sexta-feira. O técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, deu uma entrevista à ESPN Brasil e falou a respeito do futuro do Cavani. A frase é a seguinte, abre aspas. Precisamos desesperadamente que ele fique. Fecha aspas. O Cavani tem contrato com o United até a metade do ano. Está completamente descartada, de acordo com o treinador, a possibilidade de liberação do Cavani de forma antecipada a 6 meses do fim do vínculo, como gostaria o Corinthians. E nesse momento, o United trabalha pela manutenção do Cavani por mais tempo. Jogador que ganha 6 milhões de reais por mês no Manchester United e precisaria abrir mão de um caminhão de dinheiro para vir jogar no futebol brasileiro. Então acho bom que o corintiano já risque do mapa a possibilidade de ter o Cavani. Luizito Soares é outro nome extremamente complexo, o cara é titular absoluto do Atlético de Madrid, que disputa a Liga dos Campeões, que briga por título do campeonato na Espanha. A tendência que o Corinthians tenha de se concentrar e se esforçar em contratar o Diego Costa, o atacante do Atlético Mineiro. Tá aí pra você todas as informações. Vamos mudar agora de foco. A passagem de Felipe Coutinho pelo Barcelona se encaminha para a reta final. De acordo com o jornal Sport, o brasileiro recebeu aval da diretoria para procurar um novo clube e possível negociação. Tem chances de ser selada aí agora em janeiro. Sendo assim, apesar dos rumores envolvendo Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o meia descartou uma volta ao Brasil e deve seguir na Europa com futebol inglês. Tem outras prioridades. O desejo de Coutinho é poder continuar a sua carreira em um projeto que tenha sérias inspirações. Provavelmente aí na Premier League, né? Vamos aí aguardar aí esse desfecho. Mais informações para você. Bora falar sobre o Coutinho. Nessa quarta-feira, uma TV da Espanha cravou que o Coutinho quer jogar no futebol brasileiro. A alegação é de que o Coutinho jogava muito pouco lá na Espanha, no Barcelona, e estava ficando distante da possibilidade de jogar a Copa do Mundo. Fui checar essa história com os representantes, com o escritório que cuida da carreira do Coutinho, é do Juliano Bertolucci, que é o principal empresário do Brasil. E a notícia é real. O Coutinho quer jogar no futebol brasileiro, até vou ler uma frase. Abre aspas. O Coutinho tem grande chance de vir ao Brasil. Está super animado. Agora depende de achar um bom acordo com o Barcelona. Esse bom acordo que é o grande problema. O cara ganha 15 milhões de euros por temporada, livres de impostos. Isso equivale a mais ou menos 97 milhões de reais. Se a gente dividir por 12, significa que ele ganha 8 milhões de reais por mês. Contrato longo no Barcelona. Só que se ele continuar por lá, a chance de disputar a Copa do Mundo vai pelos ares. Alguns clubes sinalizaram, buscaram informações. Eu contei para vocês que nos últimos dias, para falar a verdade, algumas semanas atrás, desde que ela tomou posse, a Leila tentou buscar informações, mas se assustou com os valores. Dá para dizer que hoje o Palmeiras tem poucas chances de contratar o Coutinho, a menos que a condição do negócio mude radicalmente. Muito torcedor do Galo se animou com a possibilidade de o Coutinho chegar, mas, de acordo com uma pessoa que trabalha no escritório do Juliano Bertolucci, representante do Felipe Coutinho, o maior interessado no meio atacante é o Flamengo. Não fez proposta, mas já procurou o Juliano Bertolucci para dizer, e aí, como é que é essa história? O que precisa pagar? Como é que vai funcionar? A resposta foi de que tudo isso ainda está sendo debatido com o Barcelona. Quando houver algum formato um pouco mais pronto sobre essa possível rescisão do acordo entre o Coutinho ou o Barcelona, talvez não seja nem a rescisão, né? Existem dois caminhos, o da rescisão ou de um empréstimo com a ajuda do Barcelona. Tudo isso ainda está sendo debatido e o Flamengo está atrás, de olho, observando, monitorando a situação em busca de mais detalhes, porque se interessa em relação à contratação do Coutinho. Para mim, cairia como uma luva em qualquer clube do futebol brasileiro. Essas são as informações. Felipe Coutinho. Tá aí as informações, Flamengo querendo, Atlético Mineiro querendo o Coutinho também aqui no Brasil, mas o salário altíssimo impede do Felipe Coutinho voltar ao Brasil. Vamos trazendo mais informações agora, sem negociação com o Ceará. Pablo pode ficar no São Paulo e a gente apura aí mais essas informações. As conversas entre São Paulo e Ceará pelo empréstimo de Pablo terminaram e o jogador pode até permanecer no Morumbi para a temporada 2022.
vai depender da comissão técnica de Rogério Ceni, como afirmou nesta segunda-feira o presidente Júlio Casares. Em entrevista exclusiva, o dirigente afirmou que a decisão sobre o jogador é puramente técnica. E caso não chegue mais nenhuma proposta e Ceni opte pela permanência de Pablo, terá mais uma chance com a camisa do tricolor nesta temporada. Vamos trazer as informações aí. Bora para mais uma informação exclusiva. O São Paulo já aceitou uma oferta por Pablo, atacante que não faz parte dos planos de Rogério Ceni para 2022 e que custa R$500 mil por mês. Antes de falar sobre esse aceite do São Paulo, contar que o tricolor tentou envolvê-lo em várias negociações. Ofereceu o Pablo como contrapartida para ficar com o Vitor Cuesta, o Inter não aceitou. Ofereceu o Pablo numa troca pelo Patrick, o Inter também não aceitou. Ofereceu o Pablo numa troca pelo Fernando Sobral, foi o Ceará quem dessa vez não aceitou. Mas o Ceará insistiu na contratação do Pablo, até porque precisa de um centroavante e o Thiago Nunes, que é o técnico do Ceará, já disse que com ele o Pablo vai voltar a jogar. A dupla funcionou muito bem nos tempos de Atlético Paranaense. Pois bem, percebendo que não vai conseguir incluir o Pablo em troca nenhuma, o São Paulo já está disposto a aceitar outras ofertas. Foi aí que o Ceará apareceu disposto a pagar uma quantia pequena pelo empréstimo de uma temporada e assumir 100% dos vencimentos do Pablo durante todo o ano de 2022. O São Paulo já disse sim a essa oferta, ao empréstimo do Pablo para o Ceará. Resta agora que o Pablo aceite também se mudar para o Vovô. Se ele aceitar, o acordo estará fechado. O São Paulo ainda não conseguiu localizar o Pablo, que está curtindo as festas de fim de ano, virada de ano, essa coisa toda. Assim que o Pablo der a resposta, o São Paulo já vai poder bater ou não o martelo em relação a essa transferência. Saída super importante para o São Paulo, que vai economizar cerca de R$500 mil por mês. Contei para vocês que com a saída de outros 10 atletas, a economia do São Paulo já ultrapassava R$1.600.000. É o tricolor tentando enxugar suas contas para ter fôlego e força para contratar outros atletas. Muito bem, tá aí para você todas as informações. Aqui detalhes você curte no programa Esporte Total da TV Alagoas. Vamos agora falar também do Fortaleza. Fortaleza se manterá fiel ao seu orçamento na temporada 2022, mesmo com a Libertadores. Diretor de futebol e segundo vice-presidente do clube, Alex Santiago, garante que o Leão não fará loucuras para reforçar elenco para Libertadores, mas que a torcida pode ficar tranquila com a qualidade do grupo que será formado para a temporada 2022. Houve até rumores aí também do Podolski, isso mesmo, Podolski no Fortaleza, mas é muita grana e a gente vai trazer para você aí essas informações, as informações últimas do Fortaleza. Quero comentar agora sobre Wilcher e Podolski. Dois jogadores estrangeiros de enorme renome internacional. O Wilcher já jogou na seleção inglesa, já jogou no Arsenal. O Podolski, jogador de Copa do Mundo. Os dois foram especulados nos últimos dias como reforços do Fortaleza. O jornal O Povo trouxe a informação de que o Podolski tinha conversas avançadas com o Fortaleza, enquanto o jornal Olé da Argentina afirmou que o Wilcher está perto de fechar contrato com o Fortaleza. O que eu fiz foi checar essa história com o Sérgio Paperin, que é o diretor executivo de futebol do Fortaleza, e ele me assegurou que nenhuma das duas negociações é verdadeira. Em relação ao Wilcher, não houve contato nenhum. Atleta que não faz parte dos planos do Fortaleza, tem questão financeira, além de uma série de outras coisas. O Podolski tem uma informação importante. No começo da temporada, o Alex Santiago, que é o diretor do Fortaleza, chegou a conversar com o Podolski sobre a possibilidade dele vir ao Brasil, apresentaram o projeto do Fortaleza, as ideias, mas o Podolski preferiu voltar para o país dele e foi jogar num time chamado Gornik Zabrze. Não tenho a mínima ideia se é assim que se pronuncia, perdoem pela minha falha, mas nesse exato momento, de acordo com o Paperin, Podolski não faz parte dos planos do Fortaleza, tá? Vamos trazendo para você mais informações aqui da TV Alagoas, programa Esporte Total, e agora falando também do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Segundo o jornal O Jogo, Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras e bicampeão sul-americano, venceu em anos consecutivos a Taça Libertadores ao serviço do emblema brasileiro. Recebeu algumas semanas atrás uma sondagem do Benfica, isso mesmo, numa altura que a saída de Jorge Jesus começou a tornar-se uma forte possibilidade. De acordo com a mesma publicação, desde o primeiro contato, não houve mais nenhuma abordagem ao técnico do Palmeiras, que está vinculado aí ao clube até o final da temporada 2022. Vamos trazer para você mais detalhes sobre o Abel
técnico do Palmeiras. Bora falar agora sobre Abel Ferreira no Benfica. Explicar direitinho essa história, vocês já sabem que o Jorge Jesus foi demitido do Benfica antes mesmo da derrota para o Porto nessa quinta-feira, jogo do Campeonato Português. A situação do Benfica é caótica, o time não vai brigar pelo título do Campeonato Português, está 7 pontos atrás do Porto, também já havia sido eliminado da Taça de Portugal na semana anterior. Pois bem, o Benfica está em busca de um técnico. Efetivou de forma temporária o técnico do time sub-23, enquanto ainda não encontra opções. Nem Portugal especulam sobre a possibilidade de o Pirlo assumir o comando do Benfica de forma definitiva, mas não está descartada a possibilidade de o Benfica fazer uma investida em cima de Abel Ferreira. O Abel, que quando veio ao Palmeiras tinha pouco cartaz em Portugal, seu único trabalho de algum destaque tinha sido no Braga. Mas depois do bicampeonato da Libertadores da América, com direito também à Taça de Portugal, ou melhor, a Copa do Brasil, a partir daí o Abel passou a ser bastante elogiado pela imprensa portuguesa e pelos torcedores em comum. E é natural que Benfica, Sport e Porto, diante de necessidade, pensem na contratação do técnico. Abel, que tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2022 e já deixou bem claro que não vai renovar o contrato até 2024 como gostaria a Leila Pereira. A ideia da presidente do Palmeiras era oferecer um aumento de 25% e estender o vínculo. O problema é que o Abel não conseguiu convencer a esposa e as duas filhas a virem ao Brasil, então dessa maneira o Abel pode ficar no Palmeiras somente até o Mundial de Clubes. Duvido que ele deixe o Palmeiras às vésperas de um torneio tão importante. Mas, a partir de 12 de fevereiro, quando se encerra o Mundial, a partir daí a situação pode ficar um pouco mais delicada. Resta saber se o Benfica vai esperar até a metade do mês de fevereiro, sabendo que em março já tem mata-mata da Champions League. E você? Quanto você acha que o Abel é imprescindível? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Muito bem, são essas as informações aqui do Esporte Total da TV Alagoas. Vamos agora falar do Clube de Regatas Flamengo. A temporada de 2022 já começou e o planejamento rubro-negro também. Como se sabe, a equipe da Gávea passou o mês de dezembro todo atrás de um treinador. Depois de muita espera, na última semana do ano, o Mengão anunciou Paulo Souza como futuro comandante. O português de 51 anos deve chegar ao Brasil no dia 7 de janeiro e comandar os trabalhos na reapresentação. Então a reapresentação do time titular acontece dia 10. Hoje aconteceu na Gávea também a reapresentação do time B, o time alternativo do Flamengo. E também tem algumas crias da base, né? As crias da base aí também se apresentando. São alguns jogadores, como o próprio Yuri Oliveira, né, 21 anos, vários jogadores se reapresentando hoje aí na base do Flamengo, que já começa também os preparativos para o Campeonato Carioca. Vamos aos detalhes. Apresentar na segunda-feira que vem, dia 10, hoje já começam as atividades no Ninho do Urubu e 14 jogadores, aqueles jogadores que vão disputar os primeiros 3 jogos do Campeonato Carioca, 14 dentre esses atletas já se reapresentam hoje no Ninho do Urubu. São eles, goleiro João Fernando, goleiro Matheus Cunha, e goleiro Eduardo e goleiro Álvaro, 4 goleiros. Aí você tem o Gabriel Noga, que é zagueiro, Patrick, zagueiro, Santiago e Ramon, lateral, João Gomes, Hugo Moura, Daniel Cabral, volante, Yuri Oliveira, que é meia, Lázaro, que é meia, e Thiaguinho, que é atacante. Então esses 14 jogadores já se reapresentam hoje. Além desses 14 jogadores que se reapresentam hoje, o Flamengo tem 8 garotos que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha acaba no dia 25 e o Carioca começa no dia 26. Né? A Copinha sempre termina 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. E o Campeonato Carioca ele vai começar no dia 26 de janeiro. Então, os garotos vão disputar a Copinha e daí o Flamengo pode querer contar com eles, vão trazer eles. São eles, o zagueiro Cleiton e o zagueiro Otávio, os laterais Wesley e Marcos Paulo, o meia Matheus França e os atacantes André, Ryan e Verton. Esses 8 jogadores também, o Flamengo conta com eles aí pelo Campeonato Carioca, até porque você tem um time de 14 ali, você tem um atacante, você tem 4 goleiros, então você não joga com um goleiro na linha, o Flamengo vai contar com esses meninos do Sub-20 que estão lá disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tomara que os moleques sejam campeão na Copinha, que os moleques já venham a confiança lá em cima para disputar também o Campeonato Carioca. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre a situação de Sami Flazoeiro. Que história é essa?
de Sami no Flamengo. Como eu disse, né, ontem o Sami postou em suas redes sociais uma foto de um avião e de um olhinho assim, como quem diz assim, tá vindo aí uma viagem. E isso agitou a torcida do Flamengo nas redes sociais. Muita gente ficou muito agitada, ficou muito eufórica, ficou muito animada com a possibilidade do Sami poder voltar ao Flamengo. E por que se especula ou se especulou o Sami no Flamengo? Porque o técnico Paulo Souza, ele tem um estilo de jogo de jogar com 3 zagueiros. Ele joga com 3 zagueiros postados e joga com os laterais mais avançados, apoiando do meio para frente. Então, o que acontece? Muita gente falou que o Sami se encaixava perfeitamente no esquema do Paulo, e tal. E também saiu a informação no Globoesporte.com que o Paulo Souza pediu a contratação de um zagueiro. Uma posição que ele pediu contratação foi a posição de zagueiro, por conta justamente disso, de jogar com 3 zagueiros. Então a situação é a seguinte, o Sami colocou aquilo lá, não porque ele estaria vindo para o Flamengo, mas porque ele já tem uma conversa, já tem uma negociação rolando com o Palmeiras. O Palmeiras estaria aí conversando com o Sami, representantes do Sami estariam negociando com o Palmeiras. Então, por conta disso, ele colocou aquilo nas redes sociais. É claro que o futebol é muito dinâmico. Pode ser que o Flamengo vá lá e abra negociação com o Sami, pode ser que o Flamengo vá lá e contrate o Sami, porque existe também essa possibilidade, e pode ser que o Sami venha para o Flamengo. Mas a informação que eu tenho não é para o Flamengo que ele está vindo, é para o Palmeiras. Ah, Flazueiro, mas o jogador já falou que só joga no Flamengo. Gente, isso aí você sabe que não é assim, né? A gente já viu jogador falando que faria um contrato vitalício e depois ir embora. Então, isso é futebol. Então, ninguém aqui é criança, todo mundo já sabe como é que o negócio funciona. Deve ter até algumas crianças aqui, o qual eu tenho muito carinho, muito respeito, mas todo mundo aqui sabe como é que o futebol funciona. Então, a situação é essa. Apesar dele ter falado que não vem, que só joga no Flamengo, ele está de conversa e em negociação com o Palmeiras. Fato é, técnico Paulo Souza pediu a contratação de um zagueiro. Ele pediu à diretoria do Flamengo que contrate um zagueiro, justamente por causa desse esquema de jogar com 3 zagueiros e os laterais mais avançados. Essas são as informações aqui do Esporte Total da TVE Alagoas, deixando você bem informado, galera de Palmeiras dos Índios, Alagoas, do Brasil e do mundo. Até a próxima, muito obrigado, um abraço, até mais.